Os senhores lembram da menina Rafaela, de apenas 2 anos, que eu mostrei ontem? Bom, essa menina vai ser enterrada. Ela morreu depois de tomar uma anestesia por uma cirurgia plástica no olho. Embora seja pequeno, o risco de complicações com anestesia, ele existe. E deve ser levado em consideração antes de qualquer operação. Olha só isso. A cirurgia era um desejo tanto da mãe como de Rafaela. Viviane Loyola ouviu da filha de 2 anos que ficaria mais bonita depois da operação. O procedimento era considerado simples pelos médicos, uma correção de pálpebra. É muito ruim na escola, né? Vai crescendo, as pessoas vão tirando sarro, vai sofrendo bullying, aquelas coisas todas. Os pais esperavam no hospital e depois de 3 horas receberam a notícia que ninguém imaginava. Rafaela teria sofrido uma parada cardíaca no centro cirúrgico e não resistiu. Tudo que a gente podia fazer, a gente fez. E eu falei, mas como vocês fizeram tudo que podia fazer? Como que pode fazer tudo se a menina não tá aí? O caso foi registrado na delegacia como morte suspeita. Um documento assinado por uma médica do hospital informa que a menina sofreu um processo alérgico por causa da anestesia. Os pais afirmam que Rafaela passou por todos os exames exigidos pela equipe médica e que ela não tinha nenhum tipo de alergia. Era sadia, nunca apresentou nada de errado. Normal. Nada. Os medicamentos que ela já tomou nunca apresentou nada de errado. Na medicina, são muitas as técnicas e os tipos de anestesia para evitar que o paciente sinta dor durante um procedimento. As mais utilizadas são geral, local, RAC, peridural e bloqueadores de nervos. Esta médica especialista afirma que o uso de anestesia geral é padrão em crianças em muitos tipos de cirurgia. Normalmente, a gente necessita de uma imobilidade, que a criança fique quieta, que ela não se mexa. E crianças pequenas não possibilitam isso. Então, a gente tem que, na maioria das vezes, quase 100% das vezes, fazer anestesia geral nas crianças. Mas não são raros relatos de reações inesperadas ou até fatais. Nos anos 90, o episódio envolvendo a modelo brasileira Cláudia Liz ficou famoso. Durante uma lipoaspiração, o anestésico provocou um edema cerebral. A modelo chegou a ficar em coma e conseguiu se recuperar. Em outro caso, o resultado da anestesia levou à morte a cantora Clara Nunes. Foi no começo dos anos 80. A cantora não conseguiu recuperar a consciência após uma cirurgia de varizes. Antes de se submeter a um procedimento cirúrgico, na maioria das vezes, o paciente passa por uma bateria de testes. Exame de sangue, de imagem, eletrocardiograma em alguns casos. Além disso, ainda há uma avaliação pré-operatória feita com um médico anestesista. E apesar de todos esses cuidados, os especialistas afirmam que assim mesmo, algumas reações são quase impossíveis de se prever. Choque anafilático é o termo que mais assusta os pacientes quando o assunto é aplicação de anestesia, já que é uma reação que leva à morte em alguns casos. Mas choque anafilático pode surgir em diversas situações, como picadas de inseto, por exemplo. A médica afirma que nos centros cirúrgicos poucos casos são registrados. A incidência do choque anafilático ela é pequena. Então, ela varia de 0,5% a 2% ao ano. Então, uma incidência pequena. A especialista lembra que os riscos são reduzidos quando o paciente respeita orientações médicas. Até o período de jejum pode fazer diferença. A entrevista feita no pré-operatório também é muito importante. De acordo com esse histórico e de acordo com essas informações que o doente vai passar para o anestesiologista, ele pode optar por um fármaco, uma técnica. Isso vai determinar um menor risco de você ter uma intercorrência ou uma complicação no intraoperatório.
A história de Robson teve um novo rumo dentro de um centro cirúrgico. Era o filho dele que estava na mesa de cirurgia para um procedimento considerado simples, correção dos pés. Mas o menino, de 1 ano e 8 meses, não acordava da anestesia. Depois da cirurgia, para a volta da anestesia, que nós começamos a ficar meio preocupados. E aí foi aonde veio ocorrer que ele não voltou da anestesia e teve que ser transferido e tal. Somente anos depois é que Robson encontrou uma possível explicação para a morte do filho. Ele descobriu que várias pessoas da família dele sofrem de hipertermia maligna, uma síndrome que reage a alguns anestésicos e pode levar à morte. A história do filho transformou a vida de Robson. A gente fica preocupado, não só quanto a mim, aos meus parentes também, porque a gente pode achar também que os parentes também têm. A gente fica preocupado, porque a vida é uma só, né? Então... Olha, essa menina vai ser enterrada agora às 8h30 da manhã em Campo Limpo Paulista, ficam uns 60 quilômetros daqui de São Paulo, então muita força para essa família. Aí você vai falar assim, eu nunca mais vou operar nada, nem tomar anestesia. Não, gente, o importante é assim, você precisa operar? Eu tenho indicação cirúrgica para o ombro e para o tornozelo. Estou tentando 1000 alternativas antes de passar por um procedimento cirúrgico. Porque, assim, vamos evitar os riscos. Todos esses levantamentos, essas análises que são feitas, né, do risco cirúrgico, elas são importantes para você diminuir o risco, para tentar identificar alguma coisa antes da cirurgia. Agora, fatalidades podem acontecer. E é muito difícil. O homem não é uma máquina. Ele é um ser vivo que pode apresentar um problema que foge à visão do médico ali na hora da cirurgia. Agora, não é por isso, eu vou operar agora, não vou fazer... Não, se você precisa, vai, confia em Deus e acredita na equipe médica.